Sejam bem-vindos à Terra Zero do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Vamos fazer uma discussão aqui sobre filmes que ninguém pediu. Vamos colocar algumas coisas aqui, porque depois da notícia do filme de Exterminador com o Bane, que não é bem um filme dos dois, o Hollywood Report fala uma coisa, o Deadline fala outra, e depois disso gerou uma discussão entre vocês, tipo assim, ninguém quer saber disso, e eu expliquei pra vocês que esse filme, assim como o filme dos Titãs, eles têm 10 filmes antes pra lançar desses filmes aí. Ou seja, você não vai ver esse filme antes do The Brave and the Bold. Isso é uma coisa lógica. O James Gunn fez um vídeo de anúncios. Ele colocou a cara dele na frente de uma câmera e falou assim, ó, esses são os primeiros projetos. Ele fala isso. Aqui é são os primeiros projetos do DC Studios, DCU. Aqui é a história, o começo da narrativa. Ele fala isso no vídeo. Vamos falar sobre tudo isso aqui porque tem algumas produções que elas também podem ser produções que ninguém pediu, sendo que se você comparar com o Exterminador e Bane, por exemplo. Lembrando que todos os dias aqui tem 2 vídeos, um às 6 da manhã e um entre as 7 e as 8 da noite, beleza? Segunda a segunda. Siga nas redes sociais, @TerraZeroDC, Instagram e TikTok, lá tem vídeos todos os dias, diferentes dos vídeos daqui. Basicamente, quando lançaram aí a notícia no Hollywood Report que o Bane e o Exterminador iam ter um filme team up, enfim, né, tipo com um tipo de equipe entre os dois, aí o Deadline foi lá e falou que, tipo, não necessariamente eles são os protagonistas do filme, eles podem estar em um filme, certo? Quando eles soltaram isso, o que aconteceu? Muito fã falou assim, ninguém pediu. E muito fã falou assim, por que isso vai ser antes do The Brave and the Bold? Eu vou falar de novo, isso não vai ser antes do The Brave and the Bold. O DC Studios está seguindo um cronograma de lançamentos cronológicos. Creature Commandos, Superman, Pacificador, Supergirl e Lanternas. Depois desses 5 vai vir, provavelmente, Paraíso Perdido, Waller, Gladiador, The Brave and the Bold, Authority e depois O Monstro do Pântano. Essas outras 6 produções, que já tem 5 colocadas ali, esquematizadas, já quase que, tipo, engatilhada, as outras 6 vão vir antes de tudo que sair aí pela internet. Essas coisas vazam, são vazamentos que ocorrem nos corredores de Hollywood. James Gunn fala isso, né? Eles não têm controle sobre isso. Dito tudo isso de novo, é sempre bom relembrar que vai vir uma pessoa aqui nos comentários e vai falar assim, ah não, mas tinha que fazer o filme do Batman antes. Assista o vídeo até o final. Tem gente que não assiste o vídeo até o final, só vê o título e comenta, aí dá o like, lá, beleza, valeu pelo like e tal, mas assista o vídeo até o final. Os meus vídeos não são tão longos assim também. Então tem um ponto que é o seguinte, quando você para pra pensar o que é algo que ninguém pediu. Por exemplo, você pode falar que algumas dessas coisas que o James Gunn anunciou são coisas que ninguém pediu. Vou dar um exemplo, série do Gladiador. Você faria uma série do Gladiador? Eu acredito que nenhum fã da DC faria. Outra coisa, Authority. Muitos de vocês aqui não leram Authority, por exemplo, não sabem do potencial. Então, qual que é o grande lance? Quando você fala isso, tem que parar pra pensar, tipo assim, mas isso tá dentro da narrativa ou não? Por exemplo, se você vai fazer o Authority, você já deixou bem claro que o Authority está conectado com o Superman. Tem engenheira. O Authority é um filme, assim como, sei lá, seria um filme do Wildcats ou um filme do Sexteto Secreto, são personagens que ninguém faria um filme. Vocês provavelmente iam fazer Batman, Superman, Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde, aí vocês vão fazer Superman 2, Batman 2, Mulher Maravilha 2, enfim, ia seguindo. Arqueiro Verde, ia trazendo os personagens mais óbvios do mundo. O James Gunn, ele gosta dos personagens óbvios, ele gosta realmente. E tem uma coisa que a gente pode defender o James Gunn aqui, que ele tem como a defesa dele. Ele não tá excluindo os principais heróis, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, os principais heróis, inclusive, ele dividiu, na verdade os primeiros 4, né? Ele dividiu em 2 blocos. O primeiro em séries e o outro em filmes, né? Na verdade, um primeiro em filme e outro em série. Tanto Lanterna quanto Paraíso Perdido são séries grandes e caras. Tanto Superman como The Brave and the Bold são filmes importantes pro DCU, porque se os 2 filmes der errado, já era, a gente não tem universo. Então, ele não tá em nenhum momento deixando de lado a responsabilidade dos principais heróis. Dito tudo isso, você tem Mulher Gavião, inclusive, você vai ter a própria Supergirl, que é uma personagem super conhecida. O único dos 5 maiores personagens da DC que estão ali, que não apareceu, é o Flash. E é compreensível, o Flash pode vir no final do primeiro capítulo. Eles estão fazendo produções solo antes. Então o James Gunn mesclou Batman, Superman, Supergirl, aí o Authority. Aí depois tem o Monstro do Pântano lá na frente, que é um personagem conhecido da DC. Aí ele fez nas séries Lanternas, Mulher Maravilha, Gladiador, Waller, Pacificador e qualquer outra que eu esqueci, Creature Commands, né? Eu tô esquecendo de alguma, não tô? Enfim, ele equilibrou a balança e ainda de uma maneira tímida. Ele poderia ter feito pra quem conhece o James Gunn, ele poderia ter colocado mais personagens que as pessoas não
ligam, né? Ou ninguém pediu, tá ligado? Porque esse lance de ninguém pediu é relativo, né? Às vezes você pode amar a equipe ou pode não amar. Tem gente que vai amar se tiver um filme da Patrulha do Destino. E tem gente que vai falar, pra que vai ter esse filme? Entende? É uma coisa muito relativa. Questão de gosto. Eu só gosto de usar preto. Provavelmente você pode gostar de camisa de time. Você pode gostar... Isso é uma coisa de gosto, certo? Só que tem um ponto que é o seguinte, que a gente tem que levar em conta. Isso tudo é uma narrativa. Isso não é aleatório. E não é igual o Warner tava fazendo. Ah, o Flash vai fazer um reboot, vamos trazer o Michael Keaton, a Sasha vai substituir a porta do Henry Cavill, e aí a gente vai fazer uma parada nada a ver. Não é isso. É uma coisa que eles estão fazendo aqui de universo compartilhado desde o começo. Então tem o Superman, vamos mostrando o herói aqui, o herói ali. Agora, quando você tá pegando aqui, ele tá criando uma narrativa, e tá mostrando que você vai trazer personagens que não tem tanta estrela assim, pra tentar fazer esses personagens fazerem sucesso, aí é outra história. Porque e outra coisa, você tá criando você criou o DC Studios, que é uma subdivisão da Warner. Assim como você tem uma HBO como uma subdivisão, o DC Studios é outra subdivisão. Então você tá pegando o potencial que você tá enxergando para trazer personagens que ninguém liga, ninguém pediu, certo? O James Gunn é o cara dos personagens que ninguém pediu, não é ele. Ele é o cara que pega os personagens que ninguém liga e ninguém pediu e faz virar um grande sucesso. O MCU é um grande exemplo disso. O Pacificador, velho. Assiste o Pacificador, é a melhor série de super-herói. Você assiste e fala, mano, não tem série melhor que essa, entende? Então, tipo, é interessante você pensar que o James Gunn também ele teve uma lógica de percepção do mercado. Isso é uma coisa que eu falei num vídeo lá atrás, que qual que é essa lógica de percepção do mercado? Ele trabalhou 10 anos no MCU, então ele sabe que o MCU é aquilo ali. Logo, o DCU vai ser o oposto daquilo ali. O que é o oposto? Liberdade criativa, gênero, em termos de... Vai ter um filme de terror, vai ter um filme assim, uma série policial, uma série medieval, vai ter um monte de coisa. E eles vão criar um escopo, né, um universo baseado em qualidade e liberdade criativa. Ou seja, qualidade, quando eu falo aqui, a gente espera que seja realmente isso, tá? Eu não tô confirmando nada, só um que eles falam, eu tô aqui, tô repetindo. Então, a lógica de percepção de James Gunn é, já que eles só fazem esse tipo de produção, a gente vai fazer diferente, a gente não pode copiar eles. E nem deve copiar, pelo amor de Deus, né? Todo mundo sabe disso. Então, acho que é interessante você trazer personagens que ninguém pediu. Eu gosto de personagens que ninguém pediu. Tipo, vou falar um personagem que ninguém pediu, o Grifter, eu sempre falo dele, ninguém pediu ele. As pessoas pedem, talvez, o Jason Todd. O estilo é parecido, digamos assim, visualmente falando. O Authority, o potencial do Authority é enorme. Não é que, tipo assim, vai ser uma equipe legalzinha, não. É uma puta equipe legal. A Jane Spark é uma baita personagem, pra quem conhece. Então, tipo, você tem, não só ela, né, os outros. Então, quando você tem o potencial de, por exemplo, Planetary. Cara, nossa, é meu sonho ter o Planetary na DC. O DCU fazer o Planetary. Eu acho um negócio incrível, tá ligado? Quais são os personagens que as pessoas não pediram? São um monte. O que as pessoas pediram? Os mais óbvios. E eles vão estar lá. Lembrando, os mais óbvios, eles vão aparecer primeiro do que, por exemplo, os Titãs, que também é óbvio, mas, por exemplo, o Batman e o Superman vai vir antes dos Titãs. A Liga vai vir antes dos Titãs? Talvez sim, provavelmente. Porque os Titãs, ele foi vazado, que é um projeto grande, enfim, só que ninguém sabe se ele é desse capítulo, se ele é do outro capítulo. Então a gente vai ver isso aos poucos. Eu acredito que o primeiro capítulo, falando aqui de narrativa no geral, eles vão estabilizar os heróis. Batman, Superman, Diana, Lanterna. Muito mais fácil a Mulher Maravilha e o Lanterna, porque são mais episódios, é mais tempo de tela pra eles. O Batman e o Superman é mais pressão pros dois. Lembrando, James Gunn só mudou a ordem da Waller, e é uma coisa que ele fala, que ela ia vir antes do Pacificador, ele colocou o Pacificador antes da Waller. A única coisa que ele mexeu. O resto é meio que uma ordem contínua que ele não mostrou no vídeo, mas a gente sabe mais ou menos qual que é essa ordem. Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Tamo junto, até a próxima.